Bom dia para nós, família. Bom dia para nós. Bom dia, Léo. E aí, Marcelão? Só dessa vez, hein? Só mais um dia. Peraí, deixa eu só ver se meu fone aqui voltou, que tava só um lá. Aí, agora deu certo. Bom dia para nós, galera chegando aí. Muito bom dia. Tô em Caldas Novas aqui, rapaziada. Tô em Caldas Novas aqui. Tô no. Ó, o Daniel, rapaz, Daniel, você tá bom? Rapaz, Daniel esteve com a gente agora esse ano, nossos 300. Fala, Daniel, bom dia. Eu vou botar meu timer aqui para eu me ligar. E aí, Dani, bom dia. Bom Sara, bom dia, dia. Trump. Bom Cris, dia, bom Léo. dia. A Sara parece estar em dois telefones aqui. Não sei se é ela a mesma pessoa. Não, parece que são Saras diferentes, duas Saras aqui. A academia aqui, galera, não abre. Ela não abre 6 horas, ela abre 7 horas. Aí eu falei, se eu botar esse trem aqui para 8 horas, vai ficar tarde. E aí eu vou. Eu não quis correr, eu falei, vamos fazer esse negócio antes, depois eu vou lá dar um jeito na minha vida. Bom dia, Sara. Bom dia, Cris. Sara e Sara são Saras diferentes, rapaz. Olha que legal. Bom, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Um é com H e o outro é com A. São Saras diferentes mesmo? É isso mesmo que eu tô entendendo aqui? Ô, Léo, você tá em Uberlândia? Eu tô em Caldas Novas. Ô, coisa boa, hein? Pois é. Ah, é isso aí. Galera, deu 32 pessoas votando ontem. Não é possível que 30... Apesar que tem uma galera que tá assistindo isso aqui gravado, né? Mas se elas votaram, eu imagino que vão chegar. Eu vou esperar uns 5 minutinhos aí pra gente começar. Mais 3 minutinhos. E aí a gente começa. E aí vamos pra cima. A ideia hoje é a gente falar de um dos pilares do hábito, né? A gente estava falando sobre o livro Hábitos Atômicos, né? Começamos falando sobre a importância do conceito, do que é o hábito, como que ele é formado, né? Entramos em alguns pilares importantes aí desse processo, falamos de consistência, da importância de um pequeno movimento que lá na frente gera um grande resultado. Falamos do ciclo do hábito, eu vou entrar um pouquinho no detalhe disso aqui. E aí hoje a ideia é a gente falar sobre a gente falou semana passada sobre tornar o hábito claro, e eu falei com vocês sobre como tornar o hábito claro. Eu não vou entrar tanto nas outras anteriores para a gente não ficar, a aula não ficar extensa, a aula não, né? O nosso bate-papo aqui não ficar extenso demais. Interessante é que eu quero que vocês, Ana Paula, seja bem-vinda. Interessante é que eu quero que vocês entrem e participem também, porque como a ideia é um clube do livro, não é necessariamente uma aula, obviamente. Como eu já li o livro várias vezes, é natural que eu vou conseguir falar um pouquinho mais e mas o principal aqui para nós é a gente criar o hábito de todo mundo poder participar, entender o movimento, entender o que. E aí, Ana Paula, bom dia. Bom dia. E a gente entender que o movimento foi feito para a gente poder discutir realmente, né? Ah, Léo, eu tenho uma situação aqui, eu tenho um hábito assim, eu não tenho, não sei se como é que eu faço. E a gente usar o livro como uma referência para isso. Inclusive, tem um segundo livro lá já, que até é sobre o assunto que eu vou entrar hoje, que é muito legal, que é A Força de Vontade Não Funciona. Acho que eu indiquei ele para o Dani também, do Benjamin Hard, que é muito bacana. É, E eu gosto bastante desse livro também. Quer ver, galera? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Eu tirei meu fundo aqui. Olha lá, ó. Tô falando com vocês aqui com a vista do fundo aqui, bem cegado. Eu tô bem tranquilo aqui, ó. E aí vocês estão sendo... Aí sim, hein? Vocês estão sendo... Vocês estão sendo a minha inspiração da manhã aqui também. E aí a ideia é justamente isso, a gente criar uma situação, um movimento de discussão de ideias do livro, né? E a gente com isso conseguir, obviamente, aí fazer disso um movimento de fato. A ideia minha é que no ano de 2024 a gente faça isso toda semana. Então a gente vai escolhendo livros diferentes e toda semana a gente vai colocando esses livros para a gente criar um movimento de discussão, que eu acredito que, por exemplo, todo mundo deve ter um livro que gosta de ler e tal.
mas os livros que eu vou até colocar em votação, ou são livros que eu já li, ou livros que eu tenho interesse de ler, mas que estão muito voltados para isso. Eu sempre gosto de ler livro voltado para três pilares importantes, né? Liderança, performance e vendas. Então eu vou tentar trazer mais voltado para esse lugar. Tem um livro legal que eu estou lendo aqui, ó, tá no Kindle. Eu estou lendo esse livro aqui, chama Neurociência para Líderes. E interessante é que ele fala de neurociência, que tem muito a ver com o Rápido e Devagar, do Kahneman. Ele fala muito sobre Taleb também. E eu gosto muito de livros que expliquem sobre a mentalidade, sobre desenvolvimento. Eu acredito que são livros que geram, de fato, transformação. Beleza, galera. Vamos iniciar aqui para a gente poder começar. Imagino que tem a gente que vai trabalhar às 8. Eu vou puxar o assunto aqui e a gente vai discutindo. Eu vou compartilhar minha tela e aí, conforme eu vou colocar vocês num cantinho aqui, que hoje eu estou com uma tela só, e conforme a galera for chegando aqui, eu vou autorizando. Todo mundo vendo aí, né? A minha tela com o mapa mental, é isso mesmo. Beleza. Galera, é o seguinte, só trazendo a luz aqui, né, porque a gente falou sobre, estamos falando sobre o Hábitos Atômicos, e esse livro é um livro que me chamou muita atenção, inclusive eu já tinha lido ele antes, mas foi um dos livros que me chamou a atenção para começar esse movimento dos 300 dias. Um dos principais fatores que me chamou a atenção nesse livro foi esse fator aqui, né, que é o fator que a meta ela tem um problema. Qual que é o problema da meta? A meta ela fica conectada no resultado, né? Eu coloquei assim, eu quero 300 dias. O cara entra lá em 2024, lá e tal, ele conecta lá nos 300 dias, lá no final do ano. Só que o que o livro nos traz é a mudança de identidade para mudar o processo. Quando você fala que eu vou mudar a minha identidade, você assim, não quero fazer 300 dias, eu quero virar atleta. E um atleta, ele é saudável, se alimenta bem, treina todos os dias. Essa é a ideia, né? E aí ele fala para você mudar o sistema. Quando você fala de mudar o sistema, você está mudando o comportamento. Qual que é o comportamento de um atleta? Qual que é o comportamento de uma pessoa que emagreceu 20 quilos? Qual que é o comportamento de uma pessoa que parou de fumar? Qual que é o comportamento de uma pessoa que prospera na vida? Qual que é o comportamento de uma pessoa que está avançando? E aí ele fala que é uma mudança de programa de identidade. Quando você muda a identidade, no início da jornada, depois você muda o comportamento e por último você muda o resultado, você está mudando o sistema. Quando você muda o sistema, você criou na sua mente ou no seu modelo mental uma nova maneira de lidar com, é, com esse desafio, né? Com esse fato gerador, com o resultado que você quer. E aí eu coloquei até o exemplo aqui, né? A gente colocar os 300 dias, aí quando chegar lá em 2024, quem não treinou esse ano ainda, eu acho que a maioria que está aqui não treinou esse ano. Eu acho que o Daniel começou. Mas o resto aqui, acho que nem ninguém. Não, Ana Paula. Ana Paula tá esse ano, não tá, Ana Paula? Não nos Exatamente. 300, mas eu treino quase todos os dias. Legal. E aí, o que que é o lance? Todo dia eu posto assim na internet, assim, ó, só mais um dia, só mais dessa vez. Por que que eu posto só mais um dia, só mais dessa vez? Porque é uma mudança de comportamento, é uma mudança de sistema, é só mais um dia. Todo dia, a hora que eu acordar, igual eu acordei hoje, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir ali, eu vou ter que treinar, eu vou ter que ler livro, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que, enfim. Eu vou ter que respeitar as pessoas, eu vou ter que falar bem dos outros para alguém. Então, assim, isso não é muito. É meio que um padrão natural de, de convivência. Peraí, deixa eu só fazer uma outra coisa. Ah, consegui. É porque a cara de vocês estava na frente dos negócios para mim. Beleza, aí esse livro ele entra num ponto que eu chamo assim o ciclo do hábito. O ciclo do hábito ele fala sobre quatro pilares importantes. E esse ciclo do hábito ele se repete, seja ele um hábito rápido ou lento. Por quê? Porque a nossa mente ela precisa de decisões rápidas que precisam ser tomadas. E ele explica que a gente vive sobre estímulo, desejo, resposta e recompensa. Estímulo, desejo, resposta e recompensa ele acontece num piscar de olhos. Por exemplo, eu estou aqui agora com vocês, aí eu estou vendo um copo de café. Aí eu vejo a xícara aqui, eu tenho um estímulo, ela tem uma xícara na minha frente. Aí me dá um desejo. Qual que é o desejo? Está ligado à recompensa. Ah, então, peraí, eu vou tomar esse copo de café, que é a resposta. Quando eu tomar esse copo de café, eu vou ter uma recompensa, ficar mais ligado, ou ter uma sensação de prazer.
E aí, esse ciclo ele é muito rápido, ele vai acontecendo o tempo inteiro. Por isso que quando a gente, por exemplo, vê, e aí já entrando no assunto de hoje, né, que é um dos pontos que é importante a gente falar, que é como criar um hábito, e o primeiro pilar dele é tornar esse hábito irresistível, né, ou atraente, que é o entrando no tema de hoje. A gente vê uma comida, por exemplo, muito gordurosa, brilhante demais, crocante demais, a gente vai lá e come. Falando nisso, deixa eu pegar uma golinha de café aqui. Vocês são servidos aí, né, galera? E aí a gente vai lá e come. Qual que é o grande lance? Quando a gente fala de estímulo, desejo, resposta e recompensa, significa que a gente tem que começar a fortalecer um ciclo. Esse ciclo ele vai se repetir o tempo inteiro. Você escova os dentes. Tem um estímulo, na hora que você acordou. Ah, vou escovar o dente. O que que é o estímulo? O estímulo é você ficar com a sua boca mais com sensação de limpeza. O que que é o desejo? O desejo é você não, sei lá, não ficar com os dentes sujos e tudo mais. O que que é a resposta? Você vai lá, escova o dente, qual que é a recompensa? A sua boca ficou com uma sensação de alívio e você, de fato, consegue. É isso que você queria, que é aquela sensação boa. E aí entra dentro do ciclo do hábito, aí entra dentro do pilar do livro que ele separa uma parte do livro para cada uma dessas quatro partes aqui, ó. Tornar claro. Eu preciso para fazer com que como é que eu faço para esse estímulo ou para que o hábito seja criado, né? Uma vez que eu tenho que ter estímulo, desejo, resposta e recompensa. E a explicação é assim, ó, quando eu vou no estímulo, eu tenho que fazer para eu fortalecer o estímulo, o hábito precisa estar claro. Para eu fortalecer o desejo, ele precisa se tornar atraente. Para eu fortalecer a resposta, ele precisa ser fácil. Para eu fortalecer a recompensa, ele precisa ser satisfatório. Aí ele separa uma parte do livro para cada uma dessas partes. Então, por exemplo, semana passada nós falamos de estímulo, ou seja, como que eu torno um hábito claro? Aumentando o estímulo. Como que eu faço para que esse estímulo seja aumentado? Ele fala o seguinte, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é preencher a avaliação dos hábitos que você já tem. Preenche o que você já tem como hábito, pega o que você faz. Que hora que você acorda? O que que você faz? Você vai direto no seu telefone? Você mexe no seu celular? Você vai no Instagram? Você vai... O que que você faz? Putz, cara, eu acordo, eu já pego o meu celular. Beleza? Então, presta atenção. Se você pega seu celular, isso vai te dar o quê? Um desejo. Então, ó, estímulo, desejo, resposta e recompensa. Por que que você pega o celular? Para curar na sua mente uma resposta sobre uma coisa que, será que alguém me mandou mensagem? Qual que é o problema disso? O problema disso é que você fica num looping eterno. Porque, por exemplo, você vai para uma rede social, para o Instagram, alguma coisa assim, e aquilo lá foi feito, até deu o exemplo do Hulk aqui, né? Do Nir Eyal. Ele foi feito para você ficar lá o tempo inteiro. Então você vai chegar lá, vai ter um vídeo que te chama a atenção baseado no algoritmo que sabe que você gosta daquele tipo de assunto. Aí você já passa pro próximo, e pro próximo, pro próximo. Quando você vê, foi 10 minutos, que eram 10 minutos de repente pra você tomar um café, 10 minutos pra você respirar, tomar uma meditação. Mas como você entrou naquele ciclo do hábito, você já entrou naquele processo, você acabou deixando de fazer o que você poderia ter feito de manhã. Então, primeira coisa é preencher a avaliação dos hábitos atuais. Depois é usar a intenção de implementação. O que que seria isso? A intenção de implementação é falar assim, ó, eu vou treinar às 6 da manhã na academia. Eu vou treinar às 7 da manhã na academia do hotel aqui. Eu vou ler um livro às 6:30 da manhã no sofá da minha casa. Ele fala sobre especificidade. É importante que a gente seja específico no local do comportamento que vai acontecer. Ah, não, amanhã cedo eu vou ler livro. Não, assim não vai funcionar. Amanhã cedo eu vou ler um livro às 6:30 da manhã no sofá da minha sala, no escritório, no tal lugar. E aí ele fala sobre também o empilhamento dos hábitos. Seria isso. Ele fala para você falar o seguinte, ó, depois que eu acordar e tomar café, eu vou meditar por 10 minutos. Aí isso seria empilhamento de hábitos. Outra coisa importante é redesenhar o ambiente e tornar os estímulos bons e hábitos claros e visíveis. Tem um livro legal que se chama Roube como Artista, do Austin Kleon. Esse cara escreveu um livro, deixa eu ver se eu acho na Amazon aqui para vocês, igual de mostrar, né? Esse cara escreveu um livro que chama Roube como Artista. Esse livro, Roube como... Esse carinha aí, ó, pretinho, ele é pequenininho, mas ele é muito interessante, que é o seguinte, ele fala assim, ó, pega uma caneta e um papel,
e escreve 10 estrelas lá. 10 estrelas. Aí a pessoa vai lá e escreve 10 estrelas. Aí ele pergunta assim: essas estrelas, elas ficaram iguais umas às outras? Você não consegue fazer uma estrela igual a outra. O que é o problema aqui? Quando a gente tem na nossa mente aquele pensamento assim, não, eu não vou copiar ninguém, eu vou ser autoral, eu vou ter autoralidade, eu não vou copiar. Cara, bobagem. Se você mesmo não consegue se copiar, se você pegar uma caneta e tentar fazer 10 estrelas iguais com sua letra, você não, você não consegue. E aí, qual que é a consequência? Como você não consegue, naturalmente, você não vai conseguir copiar ninguém. Basicamente, você vai modelar as pessoas. Então, ele fala de um negócio legal nesse livro, que é assim, ó, na casa dele, para ele conseguir ter mais concentração e fazer as coisas de fato que ele precisava, o que ele fazia? Ele tinha uma mesa para leitura, uma mesa para o computador, uma outra mesa para desenho, uma outra mesa para pensar. Então, cada ambiente na casa dele, ele era moldado para fazer um exercício específico. E aí é o que eu chamei, que ele chamou aqui de redesenhe o seu ambiente e torne os estímulos bons e claros. O que eu estou fazendo aqui, galera? Não sei se vocês estão percebendo, mas os livros eles vão se complementando aí. Se você pega, por exemplo, peguei o do Austin Clear aqui, falei do Hábitos Atômicos, já falei do Benjamin Hart. E aí, inclusive, essa questão de ambiente, o Benjamin Hart fala também, né, da parte da força de vontade não funciona. E aí, então, redesenhar o ambiente é muito importante. Então, assim, por exemplo, qual que é o seu ambiente da leitura? Qual que é o seu ambiente do treino? Onde que você vai treinar? Qual que é o seu ambiente da alimentação? Qual que é o seu ambiente do fazer nada? Do ócio, por exemplo? Ah, do descanso? E aí, beleza. Você vai começar a montar o seu ambiente. Beleza, galera. E aí, assim, a gente matou semana passada o nosso querido torne o claro. Então, ó, tornar o hábito claro é estimular esse hábito. Então, se eu tenho um cantinho da leitura, eu estou estimulando a minha leitura, porque quando eu sentar naquele lugar vai ser para ler. Eu tenho o cantinho da produção. Por exemplo, você tem uma ideia, né? Esse lugar que eu venho aqui já é o terceiro ano que eu venho aqui. Quando eu quero ler um livro ou estudar alguma coisa, o meu ambiente de leitura virou esse daqui. E lá dentro, onde as crianças ficam e tal, eu não fico lá. Então, assim, para eu ler, para eu poder mexer no computador, esse é o meu cantinho aqui que eu venho para cá e eu paro para olhar, porque isso me inspira. E é interessante que o quanto isso é realmente satisfatório. E aí, beleza, tornaram claro. Depois, agora, nesse momento agora, a gente começou a ler sobre tornar o hábito atraente. E aí, tornar o hábito atraente, se vocês se conectarem com o livro aí, ele fala, é o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. O 8, 9 e o 10. O capítulo 8, 9 e o 10, ele fala sobre, primeiro, tornar o hábito irresistível. Como é que eu faço para tornar um hábito irresistível, né? E aí, ele fala muito sobre o junk food. Torne o hábito irresistível. E aí ele toca no ponto do junk food. Opa. O que é o junk food, galera? É o McDonald's e não sei o quê. Quando você chega no McDonald's, por exemplo, você chega lá e aquelas fotos que você vê na parede do McDonald's, alguém já conseguiu comer algum lanche igual que está na foto? Impossível. Não tem como. Aquele lanche da foto, ele não existe. Aonde que ele existe? Ele existe aqui, ó, na nossa mente. Porque aquilo torna o livro para nós, desculpa, o livro, o lanche para nós atraente o suficiente para ficar irresistível. Ou seja, se ele consegue tornar, fazer na sua mente uma coisa ficar irresistível, você consome, você vai lá e compra. Então a indústria de alimento, ela entendeu que ela precisa acelerar o seu pico de dopamina. Ó. Se ela acelera o seu pico de dopamina, ela consegue fazer com que o feedback do hábito seja acelerado. Deixa eu só tirar a foto. O feedback seja acelerado. Quando ela acelera o feedback do hábito, é muito pequeno, vocês gritam, galera. Quando acelera o feedback do hábito, ele cria um ciclo de feedback dopaminérgico. Automaticamente, ele libera, então, o neurotransmissor e consegue fazer com que você tome decisões o tempo inteiro. Então, a motivação, aprendizado, memória, punição, aversão, movimento voluntário, tudo isso depende da dopamina.
E eles criaram um sistema que eles sabem. O que a dopamina faz? Ela antecede o movimento. Então, ela faz com que a gente haja mesmo sem agir. E olha que interessante. Aqui nesse capítulo, inclusive, ele fala assim, ó, o seu cérebro ele tem mais, ele libera mais hormônio para antecipação de alguma coisa do que quando você tem de fato. Quero trazer um exemplo para vocês. Quando você está com vontade de comprar um carro, ou sei lá, comprar alguma coisa, um telefone, seja lá o que for. Aí você fica naquele negócio, nossa, eu vou comprar esse negócio, vou comprar esse negócio, vou comprar esse negócio. Rapaz, quando você compra o negócio, parece que não tem aquela mesma sensação boa de quando você estava com a vontade de comprar. É impressionante. Por que que acontece isso? Porque é o seguinte, o que que nos leva a agir é a antecipação de uma recompensa e não a efetivação dela em si. A antecipação da recompensa nos faz entrar em ação. Então, o que que a gente precisa fazer? Como que eu antecipo uma recompensa, Léo, de treinar 300 dias no ano? Não, você não vai antecipar a recompensa de treinar 300 dias no ano. Sabe por que que serve o grupo? Qual que é a recompensa sua? A recompensa é assim, ó. Eu falei que eu ia fazer e eu fui lá e fiz. Essa é a recompensa. A recompensa é de dar para você a, 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 a sensação de ser uma pessoa séria, de ser uma pessoa comprometida, de que você é uma pessoa que leva as coisas que você falou que vai fazer, vai lá e faz. O Dani contou comigo que tinha vezes esse ano que dava 11h30 da noite ele ia lá para academia. Por quê? Porque ele falou que ia fazer. E olha que interessante. A gente começa a pensar o quanto é importante. Deixa eu só um negócio aqui, galera. Ah, beleza. A gente começa a pensar o quanto é importante a gente tomar na nossa cabeça o entendimento de que um hábito ele é criado se a gente torna ele fácil e atraente o suficiente. Quando a gente torna o hábito atraente, a gente tem que tornar ele irresistível. Ou seja, ele vai estar mais preparado para querer recompensa se você passar a gostar dela. Qual que é a recompensa que você tem que gostar, Léo? Eu tenho que recompensa de gostar de ir lá no grupo, quando eu posto uma foto lá, mostro meu relógio, posto uma foto que eu treinei, a galera bate palma, todo mundo fala, e é isso aí, tamo junto, vamos para cima, manda um coraçãozinho lá, curte o seu post, a sua postagem lá no grupo, por quê? Cara, você está fazendo com que o seu ciclo do hábito seja recompensado. Então, a recompensa, ela tem várias. Tem gente que gosta, por exemplo, da sensação de prazer. Depois de correr 5 km, dá uma sensação maravilhosa. Essa também pode ser uma recompensa. Então, o seu cérebro está preparado para querer as recompensas antes de gostar dela. Só que tem um problema. Onde que está o problema? Que fala no capítulo anterior, que é tornar ele claro. Bom dia, gatinho. Que é tornar ele claro. O que que é a questão da recompensa? É assim, ó. É, as pessoas têm dificuldade de começar. Então, por exemplo, o que que eu já faço? A hora que eu vou deitar, porque entra no torno claro, né? Eu já coloco o tênis, a camiseta e a bermuda no jeito, em cima da outra. Quando eu acordo, já está evidente e claro para mim o que que eu preciso fazer. Então, tornar claro é deixar fácil. Eu sei que a hora que eu acordar, eu vou pegar, vou botar o tênis, o short e a camiseta e eu vou treinar. Então é indiscutível, não tem mais muito o que ficar pensando, não tem que ficar discutindo comigo mesmo. É isso aí, já era, entendeu? E aí ele fala o seguinte no livro também, que o desejo é o mecanismo que impulsiona o nosso comportamento. Então, quanto mais eu estimular o meu desejo, o que que é o desejo, galera? O desejo é a vontade de que uma recompensa aconteça. Toda ação, ela é tomada por conta de uma antecipação. Então, eu vou comer um junk food, eu acho que aquilo ali vai matar um desejo, uma vontade minha, nossa, vai matar minha fome. Mas por que que vai matar minha fome com junk food e não pode ser com uma maçã, uma banana? Porque se olha para uma maçã, uma banana, ela não tem aquele desenho maravilhoso. Ela tem aquela cara dela lá. Muitas vezes a banana na sua casa está até pretejada já. Aí você fala, não, prefiro comer um trenzinho aqui, um salgadinho, que vai fazer um barulho. Enfim, toda ação ela é tomada por conta de uma antecipação. E aí é onde a gente fala que é os picos de dopamina, né? E o desejo, ele leva uma resposta. Então, a gente precisa fazer com que o hábito se torne irresistível. Outro ponto importante, é que ele fala do empacotamento de tentações, que entra nisso aqui, ó, tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que vincular o desejo, né, uma ação que eu quero ou que eu desejo, né, com a que eu preciso. Como assim, Léo? No livro ele vai explicar lá, ele vai falar assim, a ação que eu quero treinar, a ação que eu desejo, né, a ação que eu quero
sei lá, comer um chocolate, mexer na rede social. A ação que eu preciso é treinar. Então, por exemplo, eu só vou entrar no Instagram depois que eu completar 30 minutos de treino. Quando eu faço esse compromisso comigo, o que eu estou fazendo? Depois que eu cumprir aquilo que eu falei que ia fazer, eu estou liberado para fazer o que eu. Aliás, depois que eu cumpri o que eu falei que eu preciso, eu estou liberado para fazer o que eu quero, o que eu desejo, entendeu? O que ele chama de empacotamento de tentação, que ele chamou de princípio de Primar, né? Que é o comportamento mais provável vai reforçar os menos prováveis. Então, o comportamento mais provável é o quê? Ir no Instagram, ler um livro não, comer uma comida, um chocolate, um passeio, sei lá o quê. Então, esse comportamento, se eu empurrar um hábito que eu quero antes, um importante, um bom antes, eu faço com que esse comportamento empurre esse, porque eu estou criando um empacotamento de tentação, que ele chamou, beleza? Isso é importante para a gente poder entender também que dos 300, quando eu vou começar um hábito, quando eu vou colocar um hábito sei lá, melhorar a minha performance, eu posso usar esse recurso. Outro pilar do empacotamento de tentação é depois do hábito atual, eu irei o hábito que eu preciso. Então, eu posso usar isso como uma referência também. Então, por exemplo, depois de tomar café, eu vou ler um livro. Depois de treinar, eu vou fazer tal coisa. Depois de ler um livro, eu vou treinar. Depois de tomar café, eu vou ler livro. Depois de ler livro, eu vou treinar. Depois de treinar, eu vou ficar com as crianças. Então, eu usar essa referência também é importante. E a outra referência que ele usa é, depois do hábito que eu preciso, eu vou fazer o hábito que eu quero. Depois do hábito que preciso, eu vou fazer o hábito que quero. Aí fica meio que junto. Eu posso até colocar esse aqui, ó. Ele ficaria assim, ó. Eu vou vincular uma ação que eu quero com a que eu preciso. Aí ficaria, depois do hábito atual, que é tomar café, eu vou treinar. Depois que eu treinar, eu vou, sei lá, eu vou mexer na rede social. E aí eu começo a criar esse vínculo e isso vai me ajudando a tornar o hábito mais atraente, tá entendendo? A intenção aqui, eu quero que vocês lembrem do pilar. O objetivo é tornar o hábito mais atraente. Tornar o hábito mais atraente, usar o empacotamento de tentação, faz com que esse hábito, vou colocar aqui de rosinha aqui, ó, faz com que esse hábito fique mais atraente, tá certo? Então, outro ponto aqui, ó, resumindo esse primeiro capítulo aqui, que é utilizar o empacotamento de tentação. A segunda lei da mudança é o comportamento tornar esse cara atraente. Para tornar esse cara atraente, quanto mais atraente uma oportunidade, mais provável que ela seja repetida. E se é mais provável que ela seja repetida, é mais uma oportunidade de você fazer com que esse ciclo do hábito se reinicie. E ela vai ser uma oportunidade que vai ficar criando um hábito para você. Então, só depois que eu mexer em tal coisa eu posso, só depois que eu fazer meu devocional aqui, que eu ler minha Bíblia, eu posso, sei lá, mexer na rede social. Eu fiz isso, por exemplo. Eu acordo de manhã, só depois que eu fiz o meu devocional, que eu fiz a leitura da Bíblia, que eu fiz meu devocional, eu posso mexer no meu celular. Tanto é que eu gosto de fazer devocional com a Bíblia mesmo, com a Bíblia física, porque eu não preciso pegar o telefone. E aí eu automaticamente crio um sistema que eu não preciso ficar pegando meu telefone. Que antigamente, o que eu estava fazendo? Eu estava lendo a Bíblia no celular. Aí o que eu fiz para melhorar também? Meu celular, ele tem, eu acho que todos os telefones têm, mas o iPhone ele tem uma opção aqui que não sei como é que é ela em português, mas ela é aquela a luazinha, acho que é não perturbe que chama. Aí aquela luazinha, ela vai fazer o seguinte, ó, que hora que você quer começar a receber notificação? Eu coloco que eu começo a receber 7h30 da manhã. Tanto é que, por exemplo, as minhas notificações, elas começam a chegar aqui às 7h30. Agora já deu 7h40, então ela já começa a chegar. Antes das 7h30 não chega notificação nenhuma, só da Quênia. Então só a Quênia que me liga ou que manda mensagem que chega para mim. Fora isso, não chega mais, não chega nenhuma. Então, é uma forma de a gente fazer. Outra coisa, os hábitos têm um ciclo de feedback que é acionado pela dopamina, como eu falei para vocês aqui, ó. E aí a dopamina, a gente tem que começar a entender que ela foi feia, ela tem um princípio importante que é antecipar uma recompensa. Ela antecipa essa recompensa na sua mente. Isso é tão forte que isso te move e faz você agir, certo? Ela serve como uma motivação. Então a gente tem que utilizar isso a nosso favor também. O que libera dopamina para mim?
Ah, eu queria tal coisa, eu queria um chocolate, eu queria um trem, sei lá. E a antecipação de uma recompensa, não a sua efetivação que faz a gente agir, e o empacotamento de tentação, que é, depois de um hábito atual, eu quero o que eu preciso, depois do que eu preciso, eu vou fazer o hábito que eu quero, a gente começa a criar esse vínculo. E aí, vamos para o capítulo número 9 depois do 8 aqui, que ele fala sobre o papel, deixa eu pegar aqui, o papel da família e dos amigos para mudar seus hábitos. E aí, galera, isso aqui é muito importante. Deixa eu pegar aqui. Papel da família e dos. Aliás, deixa eu fazer diferente. Sabe por que que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas que a gente acha que vai mais nos ajudar, mais atrapalham nossos hábitos. Nesse lugar aqui, ele fala dos Laszlo Polgar, que é o cara que fez as meninas dele lá ficarem jogando xadrez desde criança. Quem leu o capítulo aí vai lembrar, né, do xadrez, que ele botou as crianças com 4 anos de idade. Então teve a Susan, a Sofia e a Judite. A Susan, com 4 anos de idade, começou a jogar xadrez, depois de 4 meses já ganhava dos adultos. A Sofia, 14 anos, se tornou campeã mundial de xadrez, e a Judite, com 5 anos de idade, já ganhava do pai dela, e aos 12 já era a jovem listada entre os 100 melhores enxadristas do mundo. Olha que interessante, porque o que ele acreditava? Ele falava assim, ó, um gênio ele não nasce, ele é educado e ele é treinado. Então o que é isso aqui? Nós, pessoal, nós vivemos baseado em normas sociais e nós aprendemos pelo exemplo dos nossos pais muito mais do que pelo que eles falam. Então, o exemplo para nós é muito importante. Por exemplo, eu sou muito intencional aqui com as crianças para que eles me vejam realmente lendo a Bíblia, para que eles me vejam indo treinar, para que eles me vejam sendo educado com a mãe deles, para que eles peguem esse exemplo e esse exemplo molde o comportamento e a conduta que eles vão ter numa vida adulta. É intencional, eu faço isso de forma intencional. Por quê? Nós somos feitos para viver em sociedade. E aí, antigamente, o cara que era expulso da tribo, como fala no livro lá, o cara que era expulso da tribo, inclusive, se você quer ler o livro sobre tribos, tem um livro que chama Tribos mesmo. Esse é o nome do autor aqui agora. Esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó, do Seth Godin. Esse livro ele fala muito sobre essa questão de viver dentro de uma tribo, né? E aí ele explica esse exemplo que ele deu no livro, que antigamente, ou na pré-história, as pessoas que eram expulsas do grupo, e se vocês lembrarem lá da Bíblia, né? Na própria Bíblia, quando Caim é, é, foi expulso, quando Caim não, quando o Sete, como é que é o nome dele, Jesus amado? Agora me fugiu, Caim ou Abel. Isso, quando Caim foi expulso do, da tribo dele ali, ele ficou morrendo de medo. Agora vão me matar. Mas vão matar por quê? Porque as pessoas que se desconectavam uma das outras e vivia sozinha, a tendência ela era morrer, era ela morrer. Aí Deus ainda fala assim, ó, não, vou marcar sua mão com sangue e quem tentar te matar vai morrer também. Então, é, esse é um dos princípios importantes para a gente entender a questão de norma social, né? E a gente foi feito para viver em sociedade. Então, o desejo mais profundo que eu e você tem é pertencer. Então, o desejo do pertencimento. Esse desejo do pertencimento faz com que a gente se mova em conjunto. A gente fica em sociedade o tempo inteiro. E aí, quando a gente não vive pertencente, a gente tem mais dificuldade de estar lá. Aí entra a importância, né? Por que que vocês acham que a gente precisa estar lá no grupo? E por que que vocês acham que a gente precisa postar nos 300? Por que que eu preciso postar uma foto? Por que que eu preciso participar? Por que que eu preciso estar lá? Por que que eu preciso ter que mandar um coraçãozinho para quem postou? Porque todo mundo que está ali tem uma sensação de pertencimento. Engraçado, pessoal, as pessoas que se desconectaram da gente, que se desconectaram do grupo, ou até mesmo que pararam de treinar, tentaram de alguma forma não entrar no grupo mais. Por quê? Aconteceu, né, Daniel? O Daniel comentou. Por quê? Porque você fica com a sensação de que você não pertence mais. E aí você meio que você se abandona. E se você fala assim, não, se eu não entrar lá, pelo menos eu não vou ficar com a sensação de que eu não estou fazendo, eu vou ficar com a sensação mais tranquila. E essa sensação é um problema. Então, estar ali, participar, faz com que você crie na sua mente um sistema de obrigação justamente disso, né? De estar em um grupo, estar em família, estar em amigos. Então, a gente, por quê? Porque, inclusive, no livro ele fala assim, ó, nós seguimos, opa, nós seguimos os hábitos
da cultura ou do grupo sem questionar. Ou seja, o comportamento do grupo. Eu ando com pessoas que são atletas. É natural que eu comece a viver uma vida de atleta. Eu ando com pessoas que enchem a cara de cachaça. É natural que eu vou meio que começar a me mover nessa linha. Eu ando com pessoas que fumam. Todo mundo fuma. E aí é natural que eu comece a sentir, né, achar que tem alguma justificativa ou natural eu fumar. Então, tudo isso é muito importante de entender. Então, aí ele fala assim, ó, nós imitamos o hábito de 3 grupos. Nós imitamos o hábito dos mais próximos, nós imitamos o hábito da maioria, e nós também imitamos o hábito dos poderosos. E aí, galera, o mais próximo, por quê? Os mais próximos geram uma pressão invisível. A gente não percebe que pressão que essa galera nos exerce. Então, por exemplo, se a gente vive numa cultura em que o comportamento desejado que você tem é um padrão, então aqui nos 300, por exemplo, a ideia do comportamento desejado é que você vai treinar. É treinar. É você estimular o quê? Sua saúde. É estimular a sua alimentação. É estimular um hábito de performance. É gerar energia. É motivação. Entendeu? Então, é muito importante, a ideia de estar ali envolvido faz com que você se mantenha conectado e você não se perca. Então, qual que é o comportamento? Se você está cercado de pessoas que estão em forma, estão em dia com o corpo e tudo mais, que é os 300 aqui, você acha que é normal treinar. Se você está cercado de gente que só come, que só faz doideira, é natural você fazer aquilo. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, Léo? Eu tenho que me cercar de pessoas que eu que têm o hábito que eu quero. Bom dia. Eu tenho que me cercar de pessoas que têm o hábito que eu quero, galera. E aí, você quer ter um hábito de performance, você quer se tornar uma pessoa que tem um padrão de alimentação, um padrão de treino mais alto, comece a cercar de pessoas que têm o hábito que você quer. Então, eu realmente quero ter um hábito melhor para me ter atividade física. Só que o que é o problema? O problema é que a gente só quer isso no dia 31 de dezembro. A gente não quer expor o ano inteiro. Porque quando você vai bater nos 300, você vai ter que enfrentar isso todos os dias. Aí chega uma hora que viajou, uma viagem e tal. Cara, eu sei, cara, quando eu viajo, é muito foda de treinar, porque eu tenho que acordar 3 da manhã, 3:30 da manhã, principalmente quando eu vou de avião. Eu acordo 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, eu subo na bicicleta e eu vou pedalar até 4:40. Toda vez que eu vou viajar, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não treino. E aí esquece, vai furar. Só que o problema não é furar uma vez, porque você pode furar 65 vezes. O problema, e eu duvido que você vai ficar 65 vezes tendo que acordar às 3 da manhã. Não vai. O problema é aquele dia que a gente não precisava furar e a gente fura porque tem preguiça, entendeu? E aí a gente começa a vazar do grupo, a não querer aparecer lá e tal, não põe foto. E aí, naturalmente, a gente não fortalece essa parte da maioria. Então, a identidade compartilhada torna-se a sua, ou reforça, né? Reforça a sua identidade pessoal. Por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje reforça minha identidade pessoal. O fato de eu vir aqui falar desse assunto reforça minha identidade pessoal. Minha identidade pessoal é o quê? Cara, eu sou um atleta. Então, na minha cabeça, eu vim aqui falar com vocês desse assunto, eu ter colocado essa roupa já força na minha mente uma identidade pessoal. Entende ou não? Isso é muito importante para mim. Estar aqui também reforça para mim uma identidade pessoal, porque me conecta. Beleza? Então, primeiro pilar aí são os mais próximos. Depois, imitando a maioria. Ou seja, se a gente começa a ver que a maioria das pessoas fazem aquilo que está fazendo, então a gente muitas vezes não sabe por onde que a gente começa, não sabe como é que a gente agir. O que que a gente faz? Efeito manada. Sabe aquela história que você vê, né? Tá, tem uma bifurcação, tá todo mundo indo para um lugar e ninguém indo para o outro. Você fala, meu Deus, se aquele outro lugar ali, ele pode ser até o melhor lugar, mas não tem ninguém indo para lá. A chance de eu ir para lá e dar certo, eu tenho que me ferrar. Como que esse povo sabe que para lá é o certo? Eu vou para lá também, porque ali
Você está nesse tanto de gente, se todo mundo se ferra junto. Isso acontece muitas vezes quando a gente vê uma fake news na rede social, né? As pessoas começam a compartilhar uma informação ruim e essa informação ruim ela se propaga porque ela acha que se estão falando é porque ali é o caminho, né? E a recompensa por você ser aceito é maior do que ganhar uma discussão. Se você parecer inteligente, você vai descobrir a verdade. Olha que interessante. As pessoas muitas vezes o fato dela, ele até dá um exemplo no livro, né? Que ele cita sobre como é que se fala, um experimento que eles fizeram, que eles colocaram alguns atores numa sala e botou um cara lá de cobaia. Aí todo mundo começou a falar que uma pecinha lá do exemplo era maior do que a outra. E o cara falou assim, rapaz, mas não é. Não é. Mas como todo mundo começou a falar, o cara mudou de ideia e começou a achar que também era. Por quê? Porque ele começou a ficar pressionado pela maioria. Léo, mas como é que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, se a maioria das pessoas com quem você anda, com quem você se conecta, o fato de você vir aqui, está reforçando um hábito positivo e um hábito bom, significa que a recompensa ela vai ser positiva para você. Então, estar com a maioria, desde que essa maioria esteja te levando para um lado positivo, né? Isso é importante. O problema é quando isso está te fazendo mal ou está te fazendo um problema, está trazendo um problema para você. Então, quando você muda seus hábitos, isso significa desafiar a tribo. Ou seja, se você sai, por exemplo, eu tô com pessoas aqui, já deve ter acontecido com certeza com alguém aqui. Quando você tá, por exemplo, com pessoas que só bebem, sei lá, cachaça, os pingaiados, os cachaceiros, só quer beber, beber, beber. De repente você fala pra pessoa, não, cara, parei de beber. A pessoa, mas como assim? Você parou de beber? Por que jeito? Não tem jeito. E aí, o que que acontece naturalmente? Você meio que começa a ser expulso daquela tribo, né? As pessoas meio que começam a não te aceitar mais, acham estranho aquele fato. Muitas vezes acontece isso. E aí, como é estranho, você se desconecta daquele grupo. Por quê? Porque você quebrou um princípio ali, né? Que era beber. E aí, por uma questão natural, você se desconecta. Aí você se conecta com outro lugar. Por exemplo, sei lá, você começa a andar de bicicleta. Cara, eu sou da galera do pedal agora. A minha galera é a galera do pedal. Aí eu começo a fazer musculação. Porra, a galera minha agora é a galera fitness. Eu começo a correr. Agora eu sou da galera da corrida. O CrossFit, a Kênia, por exemplo, a Kênia começou a fazer CrossFit. E aí agora ela se conectou lá no CrossFit e ela tá achando muito massa fazer CrossFit. E aí ela sou da galera tira foto e não sei o que e tal. Criou o quê? Uma tribo ali. Mas um movimento foi empurrando para aquele lugar. Legal? Então, as pessoas que uma vez são encaixadas na tribo, elas procuram maneiras de se destacar dentro daquela tribo. Então, por exemplo, como é que eu posso ter um destaque dentro da tribo que eu tô? Se eu treinar 300 dias, porra, eu vou me destacar aqui, porque, cara, a galera que treina comigo, ela treina de segunda a sexta, eu vou treinar de segunda a sábado, todos os dias. Eu só vou furar no domingo. Então, você começa o quê? Nós vamos ter uma tendência de copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas, porque esse caminho é um caminho óbvio para a gente poder conquistar um sucesso, conquistar aquilo que a gente quer. E muitos dos nossos hábitos diários são imitados das pessoas que a gente admira, ou que no livro fala que a gente inveja, né? Muitas vezes. Que aí entra aí do terceiro pilar, que são os poderosos. Então, as pessoas com mais poder e status, elas têm uma tendência a ter mais recursos. Então, se naturalmente na nossa mente fala assim, o cara que é poderoso, sei lá, eu vou pegar aqui o Silvio Santos, ele tem uma tendência a ter mais recursos. Esse cara tem mais recursos, é natural. Eu vou falar do Bill Gates, porra, esse cara tem mais recursos. Se ele quiser fala assim, ó, bicicleta, vem até mim. Eu não preciso ir na bicicleta, eu tô sentado aqui. O cara traz uma bicicleta aqui do lado da cadeira dele, ele só sobe, pedala, senta de novo. Agora traz para mim uma esteira. O cara põe uma esteira aqui do lado dele. Assim na nossa mente, né? Mas assim, se ele quiser realmente, ele tem coisa de fazer isso, ele vai fazer isso aí. E o que é o grande lance? É que a gente fica tentando legitimar as pessoas reconhecidas. Então, as pessoas estão em busca de três coisas importantes aqui, né? Os poderosos, né? Que a gente fala poder, prestígio e status. As pessoas querem poder, prestígio e status. Se você fala que você bateu 300 dias de treino no ano, você ganha poder, prestígio e status. Eu treinei 300 dias no ano. Porra, poder, prestígio e status. Eu falei pra vocês do meu pai, né? Meu pai tá empatado comigo. Hoje é o 356. Eu vou treinar agora. Daqui a pouco vai ser 356. Meu pai não treinou hoje, mas ele deve treinar. É 356. Basicamente foram 4 dias do ano, entendeu? Não? 4 dias do ano é você pensar um cara que tinha 160 quilos, que imagina o que é você carregar 160 quilos. É foda.
Sair da cama deve ser difícil demais. Você subir uma escada deve ser muito difícil. Imagina você andar 5 quilômetros, deve ser difícil demais. Com 160 quilos, é muito peso para você carregar. Para nós aqui, que a maioria que tá levinho, porra, é mais suave. Agora, 160 quilos para você carregar é muito quilo, velho. E aí, quando você consegue fazer isso, você está legitimando. E aí, porra, você bateu, furou só 4 dias, você ganha poder, prestígio e status. Então, isso eleva a sua autoestima, isso faz com que você continue reforçando aquele hábito, porque aquele hábito está te colocando numa tribo onde você é elogiado e reforçado. Então, assim, ninguém aqui não, sabe da história do meu pai já foi alcoólatra. Meu pai, o status dele era bebê, chegava em casa e tal, aquela doideira. Mas não, ele mudou o hábito. Meu pai fumava, meu pai fumou com mais de 20 anos. Hoje, o vício dele é acordar de manhã e treinar. Olha que loucura. É ruim isso? Não, porra, é bom pra cacete. É muito bom, é importante. Agora, nós temos que fazer o quê? Entender qual que é a tribo que a gente vai andar. Então, a gente começar a entender isso aqui, nós vamos caminhando para o final aqui, galera. Nós temos que entender aqui que o nosso grande desafio é entender que os hábitos de cultura que a gente vai seguir é dos mais próximos. Com quem que a gente está andando? O grupo dos 300. Da maioria. Se a maioria está indo para um lado bom, para uma coisa boa, eu vou para lá. E dos poderosos. Então, ó, eu tenho que tomar cuidado com quem eu sigo na rede social. Eu tenho que tomar cuidado com quem eu tenho imitado, com quem eu tenho modelado. Inclusive, aquele livro lá, Roube como o Artista, vai te ajudar a entender isso. E eu tenho que imitar com quem que eu tô andando, quem é mais próximo de mim. Léo, mas e quando o comportamento não desejado está na minha casa? Cara, não tem problema. Ele é um dos seus mais próximos. Quem são os outros? Todo mundo que tem aquele comportamento? Ah, não. É isso que você tem que entender. Então, os mais próximos, não necessariamente é só a sua família, é um dos mais próximos. Você tem mais gente, tá? Então, resumimos aqui, ó, essa questão do hábito da cultura do capítulo 9 é o seguinte: a cultura que a gente vive determina quais são os comportamentos mais atraentes para nós. Então, a cultura para nós ela é muito importante. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura porque nós temos um forte desejo de pertencer a uma tribo. Então, o fato de a gente estar nos 300 vai fazer com que a gente queira reforçar o hábito de que eu estou cumprindo. Eu acho muito legal quando a galera posta lá que tá cumprindo. Pô, agora no final do ano tá massa, porque toda hora tem um postando que tá cumprindo, 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 cumprindo. E é muito legal isso aí, porque isso reforça um hábito. Porra, eu dei conta. Rapaz, eu fiz 300 dias, eu furei 65 dias. Aí o Rafa esse dia postou lá no grupo, falou, rapaz, eu nunca na vida, o cara tem mais de 30 anos de idade, eu nunca na vida treinei tantas vezes na vida. Olha que interessante, né? Porque eu acho que eu já fiz isso antigamente, porque quando eu jogava basquete, eu lembro que eu não furava, eu jogava basquete o dia inteiro. Eu ia pro clube lá, eu ficava de manhã à tarde, à noite, de tarde e de noite. Eu ia lá no sábado, eu ia no domingo. No máximo que eu não ia era no domingo, mas sábado eu ia, todo dia, inclusive sábado. Se eu penso assim, imagino que, porra, deu 300 dias no ano. Mas tinha férias e tal, então acaba que eu nem sei se eu fiz ou não, mas era um hábito normal. Outro ponto é, a gente tende a imitar os hábitos das pessoas que são mais próximas da maioria e dos grupos que a gente pertence, dos poderosos. Então, por exemplo, se eu começo a seguir no Instagram, por exemplo, a maioria das pessoas que eu sigo são pessoas que treinam, é natural que eu comece a imitar esse hábito. Se eu começo a seguir na rede social pessoas que fumam, pessoas que fazem doideira, narguilé, aquelas loucuras todas, aquela cachaça e tal, eu começo a entender que é aquele situação natural daquele grupo. Outra coisa importante, a coisa mais eficaz que você pode fazer para construir um hábito melhor é se juntar a uma cultura que seu comportamento desejado é o padrão. Então você tem algo em comum com eles. Qual que é o comportamento desejado? Não, meu comportamento desejado é treinar. Então, onde que é o grupo nisso? No grupo dos 300 aí? O comportamento natural da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Então, por exemplo, se eu estou numa tribo onde todo mundo treina, ele vai superar aquela minha preguiça, né? Isso é importante também. E se o seu comportamento pode levar a uma aprovação e em respeito ao enaltecimento que nós achamos atraente. Então, outra coisa importante também é o fato de você se comportar de forma positiva dentro daquele grupo ou no meio do que está fazendo, vai enaltecer um pilar importante. E aí a gente chega no, no último capítulo desse se tornar mais atraente, que é os hábitos. Deixa eu só pegar aqui. Como descobrir as causas dos seus maus hábitos, né? E aí a gente finaliza isso daqui. Então, deixa eu fechar aqui. Como descobrir as causas
dos seus maus hábitos. E aí, galera, nesse capítulo 10, as pessoas elas iniciam hábitos ruins porque elas vêm se cercadas de pessoas que têm aquele hábito ruim. E se sentem e sente que tem que ela para pertencer naquele grupo, ela precisa daquele hábito. Então, se eu, por exemplo, vivo por meio de pessoas que têm hábito de fumar, eu acho que para mim o certo é eu me conectar com um cigarro também. Assim como beber e tal. Então, o que a gente tem que começar a pensar? Eu tenho que, para tornar esse hábito mais atraente, eu tenho que pegar os motivos subjacentes. O que é o motivo subjacente que ele fala no livro? Geralmente, a gente vê o famoso desejo aparente, né? O que é o desejo aparente? É aquele que está na sua cara. Ah, eu quero emagrecer. Esse é o desejo aparente. Qual que é o desejo subjacente? O desejo subjacente é, nossa, eu vou ser elogiado pelo fato de eu ter emagrecido. Isso aí você não vai falar, ah, eu quero ser elogiado porque eu emagreci. Não, mas esse é um desejo subjacente, está por trás daquele desejo de emagrecer, entendeu? Então, o fato de você ser elogiado está por trás. O fato de você ficar mais leve está por trás. Só que você não fala isso, você fala o primeiro, da frente, né? Então, ele fala aqui até no livro assim, ó, economizar energia, obter água e comida, encontrar amor e reproduzir. Então, por exemplo, eu vou emagrecer porque vai ficar mais fácil de encontrar uma namorada e eu casar e eu ter menino pequeno. Esse é um desejo subjacente. Conectar e relacionar com as outras pessoas, obter aceitação social, reduzir a incerteza, alcançar status e prestígio. Isso tudo são fatos que estão por trás dos motivos subjacentes. Esse motivo subjacente é um desejo, né? Um desejo, basicamente, é o que? É uma manifestação específica de um motivo mais profundo. Então, o principal fator motivacional que eu falo, né? Eu falo que na venda, a gente muitas vezes, na hora de fazer pergunta para os clientes, a gente fala assim, cara, será que enquanto eu não paro de fazer pergunta, enquanto eu estou vendendo para os clientes, eu não paro de fazer pergunta enquanto na minha cabeça eu não encontrei o principal fator motivacional. Por exemplo, o Daniel aqui que eu estou vendo aqui na tela. O cara precisa de um seguro de vida. Porra, o cara precisa de um planejamento financeiro para ter um seguro. Qual que é o principal fator motivacional desse cara que precisa desse negócio? Cara, o principal fator motivacional é a família, porque por princípio, né, Daniel? Muitas vezes as pessoas eu sei que vocês têm muito treinamento disso aí, eu sei que a Prudente ela é muito foda nisso aí de treinamento, mas muitas vezes a pessoa fica tentando pegar o que está óbvio na cabeça dela. Ah, cara tem um filho, então o óbvio é que ele queira que o filho eu falar do filho, e o falar do filho vai ser um principal fator motivacional. Mas às vezes não é, cara. Às vezes o principal fator motivacional desse cara é simplesmente para ele, porque, sei lá, é porque ele para o pai dele, para a mãe, para o vizinho. E eu tenho que descobrir isso aí, o principal fator motivacional. E qual que é o principal fator motivacional de eu treinar todos os dias? Qual que é o principal fator motivacional disso? Então, o desejo é a manifestação específica do motivo profundo, ou o que ele chamou aqui como é que se chama? De motivo subjacente, ou principal fator motivacional. Aí, por exemplo, no livro ele fala assim, né? O que é o desejo mais profundo ou o principal fator motivacional do Tinder? Encontrar o amor e se reproduzir. O que é o desejo e o principal fator motivacional do Instagram? Se conectar e se relacionar com as outras pessoas. O que é um post que eu faço no Instagram? Fui lá e postei uma coisa no Instagram, uma foto bonita, um negócio. Qual que é o desejo, o principal fator motivacional daquilo? Conectar-se e me relacionar com as outras pessoas. Oh, desculpa, ganhar aceitação social e aprovação das pessoas. Quando eu vou lá no Google e faço uma pesquisa sobre um assunto, ele fala que o principal fator motivacional disso é reduzir a incerteza. Então eu tenho que começar a entender qual que é o principal fator motivacional das ações que eu estou tomando, das ações que eu faço todos os dias. Então, os hábitos, galera, eles se tornam mais atraentes quando a gente consegue entender que tipo de associação que a gente faz. Eu vou colocar aqui, ó, hábitos se tornam mais atraentes. Vai na padaria? Quando. Não, pode trazer qualquer coisa. Os hábitos se tornam mais atraentes quando. Agora eu me perdi aqui, que me desconectou aqui do que eu ia falar. A minha frase aqui. Os hábitos se tornam mais atraentes quando. Putz, agora eu me perdi. Você percebe, vou voltar aqui no assunto que eu estava agora. Enfim, o hábito se torna mais atraente quando a gente consegue entender, quando a gente reduz a incerteza. Ou seja, quando a gente sabe
que tipo de associação eu quero conectar com aquele hábito. Ou seja, o que eu quero como resposta daquele hábito? Ele fica mais atraente quando eu sei disso. Então, toda ação, ela prevê uma previsão. E olha que interessante isso aqui, né? A vida, ela parece, no livro ele fala assim que a vida ela parece reativa, mas ela é preditiva. Todos os dias você faz o melhor palpite de como agir em cada situação. Por exemplo, a hora que você acordou hoje, você falou assim: será que eu vou lá naquela conversa do Léo, aquela conversa fiada, ou vou ficar deitado aqui? Será que ela vai ouvir o Léo lá ou vou ouvir gravado depois? Muita gente, por exemplo, teve 32 pessoas que votaram ontem. Muita gente que votou não está aqui, teve 32 votos para ser hoje. E aí, cadê essa galera que votou para ser hoje? Eles decidiram, eles tiveram uma opção. Ó, eu vou lá ou eu vou assistir gravado? Eles tomaram uma decisão, assistir gravado. Aí sabe o que é a questão? Quando você acorda de manhã cedo, e aí olha que interessante, né? Isso aqui é muito forte. Quando você acorda de manhã cedo, você tem duas opções. Eu vou treinar agora, eu vou à noite depois que eu voltar a trabalhar. Não, agora eu vou ficar um pouquinho mais na cama porque eu tô cansado. À noite, quando eu voltar do trabalho, eu treino. Cara, mas aí chega à noite, vem o enviado do capeta que te encheu o saco durante o dia, você ficou cansado, você gastou muita energia, chegou em casa, seu menino estava com o nariz escorrendo, você teve que cuidar dele, e aí teve que fazer comida, pra você ter que jantar, e deu 11 horas da noite, fala, nossa, você faz um esforço descomunal para ir treinar, para fazer as coisas, e aí você desiste, porque faz muita força, é muito esforço. Se você tivesse ido de manhã, o único esforço que você teria que ter tido era acordar da cama e treinar. E aí você teria resolvido aquilo. Por isso que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ir para academia. Por quê? Porque aquilo ali exige um esforço, por mais que seja um esforço, é um esforço menor do que o esforço de eu ter que chegar em casa à noite, deixar de ficar com as crianças, deixar de fazer alguma coisa para ir poder treinar. Então isso é muito importante a gente entender. Então os hábitos se tornam mais atraentes quando a gente entende o tipo de associação que a gente quer conectar com aquele hábito. E aí você começa a entender que nós somos previsíveis, tomando decisões. É uma bifurcação o tempo inteiro. Por exemplo, alguém já deve ter pensado aí na cabeça agora, em algum momento aqui, né? Falou assim, ó, eu saio agora e vou tomar um café ou eu fico esperando esse cara terminar de falar? E aí a sua cabeça fica o tempo inteiro nessa bifurcação de tomar decisão. Só que essa decisão, uma leva para um caminho, a outra leva para o outro. E no longo prazo, que aí entra a intenção dos hábitos atômicos, no longo prazo, isso gera uma resposta, não, gera um resultado. E esse resultado vai fazer de você melhor ou pior, vai fazer de você mais é, com resultado bom ou com resultado ruim. Então, os hábitos são atraentes quando a gente consegue associar ele a um sentimento positivo, né? E o desejo é a diferença entre o que você tá agora e onde você quer chegar no futuro. Então, quando a gente pega aqui, ó, desejo é a diferença entre o seu estado atual e o estado desejado. Então, o estado futuro, né? Só não ficar redundante aqui. Então, o desejo é a diferença entre o seu estado atual e o estado desejado. Aí tem um vácuo, né? Existe um vale aí. Esse vale, basicamente, é onde você vai chegar, onde você quer chegar. E o hábito ruim pode se tornar bom se você não souber se tornar a sua experiência. Desculpa, um hábito ruim pode se tornar bom se você souber tornar a experiência positiva. Ah, o que hoje para você é ruim, que é acordar cedo, se você fizer, se você fizer a conexão com uma coisa positiva, isso pode se tornar bom para você. Você consegue fazer outra ligação de vendas, por exemplo. Eu tô aqui, nossa, eu tenho que ligar para 10 clientes hoje. Cacete, como é que eu posso fazer esse hábito se tornar bom? Cara, quando eu faço o entendimento de que, cara, se eu fizer isso todo santo dia, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou conseguir falar com as pessoas, uma hora eu vou conseguir vender mais. Então eu começo a conectar esse hábito com um hábito bom. E aí você consegue acordar cedo para ir treinar, enfim. Aí ele até dá um exemplo no livro, né, que eu achei muito interessante, que é o cara da cadeira de roda. Ele fala assim, cara, o cara fala para ele assim, cara, mas, putz, como é que é esse negócio de você ficar preso, né, pela vida inteira? Cara, não, isso é muito pelo contrário, estar na cadeira, isso me liberta. Era para eu ter ficado preso numa cama a vida inteira. Agora eu tô livre, que eu posso pegar a cadeira de roda e andar para onde eu quiser. Olha que doideira, o quanto que isso é mind-blowing, né? Tem que explodir a mente nessas coisas, porque, de fato, é uma questão de percepção, né? Você fala assim, cara, o cara pode estar preso na cadeira de roda. Na cabeça do cara, ele tá livre, porque graças à cadeira de roda, ele tá andando. Uma pessoa poderia ficar presa. E olha que interessante, muita gente não olha para isso. E aí, a gente começa a pensar, mas como é que eu vou associar o treino, né? Aí eu preciso treinar pela manhã. Aí ele fala assim, não, muda isso. Não é que você precisa, é que
Eu vou assim, ó, em vez de eu falar, eu preciso treinar de manhã, eu falo assim, é hora de ganhar resistência, é hora de ganhar força, é hora de ganhar velocidade, é hora de ganhar mais energia, é hora de ganhar mais poder pessoal. E você começa a mudar essa percepção do que você falou do hábito. E aí, finalizando, galera, o capítulo 10 aqui seria, né, a inversão da segunda lei é o que você faz para tornar a mudança do comportamento ruim, então é você tornar um hábito ruim desinteressante. Então, o fato de eu ficar na cama, eu tenho que tornar isso desinteressante. Tornar desinteressante é pensar, aumentar o desejo. Segundo ponto, todo comportamento tem um desejo ardente e um motivo subjacente mais profundo, que eu chamei aqui de principal fator motivacional. Você tem que descobrir qual é o principal fator motivacional que faz você ir para a academia, que faz você ir treinar. Número 3, os hábitos são modernos, soluções modernas para desejos antigos. Os hábitos são soluções modernas para desejos antigos. Então, você tem um desejo antigo de emagrecer. Quando você tem um hábito, quando você cria um hábito, você cria um hábito, uma solução moderna para um desejo que você já tinha. Número 3, ou número 4, desculpa, a causa dos seus hábitos é, na verdade, uma previsão que precede. A previsão leva a um sentimento. Ou seja, que tipo de sentimento eu estou conectando ao hábito que eu tenho atual? Número 5 do resumo desse capítulo 10, ele fala sobre destaque os benefícios para evitar um mau hábito. Destaque os benefícios de evitar um mau hábito para que você se torne um pouco mais atraente. Para que esse hábito se torne um pouco mais atraente. Então, que tipo de benefício que eu vou destacar para evitar um mau hábito? Cara, se eu começar a falar assim, cara, fumar vai me trazer o que no futuro? Putz, eu posso dar um enfisema pulmonar, posso dar um problema. Ah, tem uma parte interessante também nesse livro que ele fala assim, toma muito cuidado, porque aquelas fotos atrás do cigarro, elas geram ansiedade, e a ansiedade leva a pessoa a fumar. O fato de você falar que uma pessoa está gorda gera ansiedade, e a ansiedade faz ele comer mais. É louco, né? Isso aí também. E o hábito também são atraentes quando nós associamos a sentimentos positivos e desinteressantes. Quando associamos aos negativos, quando os associamos aos negativos. Criar um ritual de motivação, fazendo com que algo que você goste imediatamente antes do hábito difícil. Então, só para a gente poder fechar aqui, ó, seria utilizar o empacotamento de tentação, juntar-se a uma cultura de um comportamento desejado, seja o padrão, então os 300, e criar um ritual de motivação. Depois que eu fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. E assim a gente vai conseguir criar esse vínculo de tornar o hábito mais atraente. Então, resumindo, galera, para tornar um hábito mais atraente, primeira coisa, eu tenho que pegar um hábito ruim e fazer ele ficar desinteressante. Depois, eu tenho que encontrar um desejo ardente para encontrar o principal fator motivacional para ele ficar irresistível. Eu tenho que descobrir as causas dos meus maus hábitos para eu tirá-las da minha frente. Eu tenho que fazer com que aquele sistema, o ambiente favoreça, né, para que ele possa ficar mais atraente para mim. Eu tenho que me conectar. Então, por exemplo, preciso ler. Ele dá um exemplo até no livro que quando o cara bota um fone de ouvido, um cara de alta performance, um atleta, ele só bota um fone de ouvido, não precisa nem pôr música. Isso já dá um aumento da concentração. Cara, engraçado, isso acontece demais comigo. O fato de eu botar um fone de ouvido já aumenta a minha concentração. Eu vou ler um livro, por exemplo, eu fico sem o foninho, eu fico meio que disperso. A hora que eu boto um fone, não precisa nem pôr música, aquilo já me faz concentrar mais. Quando eu boto uma música ainda, fico ainda mais concentrado. É interessante isso aqui também. E o hábito se torna mais atraente quando a gente entende que tipo de associação que eu quero conectar a ele. Eu tenho que entender a causa dos meus hábitos para fazer uma previsão que ela precede, lembrando que nós trabalhamos com previsibilidade, e essa previsibilidade nos ajuda a ter hábitos melhores. Fechou, galera? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Eu vou até parar de compartilhar, porque semana que vem a gente vai ir para o Torne o Fácil. Vai ser novamente na terça-feira. Vamos ver se a gente faz o mesmo horário aqui, 7h10. E aí eu quero fazer esse papo aí para a gente tornar o hábito, falar sobre tornar o hábito fácil. Então, nós falamos sobre tornar o hábito claro, para deixar ele claro o suficiente, ambiente e tudo mais. Depois eu tenho que tornar ele atraente, aumentar o desejo, lembrando do junk food lá. Toda vez que você aumenta o desejo, se você colocou uma roupa ali, se você está num grupo, numa tribo que fortalece aquele desejo, o desejo ele aumenta de você querer pertencer e as pessoas que estão pertencentes, elas fazem e tendem a repetir. Depois nós vamos falar de tornar ele fácil. Tornar ele fácil vai envolver muito aquela questão que eu falei para vocês da roupa, né? Vocês vão ver que na semana que vem a gente vai discutir sobre essa questão de colocar a roupa adequada e tal, colocar a roupa fácil, colocar o livro fácil e tal. Isso vai falar muito sobre tornar esse hábito fácil, né? Eu tenho que facilitar o caminho do hábito. Se eu dificultar, colocar o livro longe, colocar meu tênis não é adequado, isso tudo dificulta a minha vida. E aí, naturalmente, que a gente tem que fortalecer esse hábito dessa forma.
E aí depois o último pilar, que é o quinto pilar, que vai ser na outra semana, vai ser sobre tornar esse hábito satisfatório, beleza? Então nós temos mais 2 encontros para falar desse livro. E lá no último livro a gente vai falar sobre, sobre o. Ah, pode ser que seja do Benjamin Hardy. Eu vou jogar no grupo lá, a gente vai discutir. Porque, inclusive, semana que vem, galera, no Feliz Ano Novo aí, a gente já vai abrir o grupo, aí todo mundo vai poder comentar, poder conversar lá. Eu vou deixar fechado aqui só para não criar um tumulto, para não gerar um reflexo no grupo anterior. Que eu fecho o grupo dos 300 desse ano e eu abro o grupo dos 300 de 2024. E aí, nós vamos além do treino que a gente vai ter, toda semana a gente vai ter também. Deixa eu até desconectar aqui essa. Aliás, vou deixar aqui gravando, porque quem assistir gravado vai saber. Todas as segunda-feira eu vou fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é o Clube do Livro dos 300. A gente vai ter livro o ano inteiro. E também, um primo meu, ele é professor de educação física, e eu combinei com ele para ele ajudar a galera a pensar nos treinos, que tipo de exercício que você pode fazer em casa, ele mandar os modelos lá, que tipo de treino que a gente pode fazer em casa. Ah, eu estou viajando aqui, no lugar que eu estou não tem um hotel, o que você pode fazer no quarto de hotel para você poder treinar? Então, assim, maneiras da gente poder criar um movimento onde esse movimento facilite esse bom hábito. A intenção é justamente essa. E com certeza a gente fortalecendo esse lado, a gente consegue melhorar todos os outros aí, beleza? Galera, fiquem à vontade aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou à disposição. Se alguém não quiser, nós vamos encerrando por aqui. E na semana que vem, estamos novamente juntos, desejando já para vocês aí um Feliz Ano Novo, né? Feliz Natal e ontem, Feliz Ano Novo já semana que vem. Uma sugestão, se eu puder te dar, já começa a treinar agora, porque se você começar a treinar agora, quando começar dia 1º, segunda-feira que vem, cara, você vai ver que vai estar muito mais fácil você começar. Léo, mas posso começar dia 2? Cara, você pode começar no dia 65 do ano. Não precisa começar no dia 1º. Eu vou lá no dia 65 e começo, sei lá, vai ser dia 65, sei lá, em março, já quase março lá. Vai ser março, porque fevereiro é curtinho. Você pode começar lá em março, não tem problema. A questão é que se você começar lá, você não pode furar mais, nem um dia, né? Então, eu não aconselho você a fazer isso. E aí seria bom que você já entra no movimento. E é interessante, vocês vão perceber lá o ano que vem que, por exemplo, você começou aqui, você vai ver que no dia 1º começa aquele tanto de gente postando. Aquela coisa maravilhosa, quase o grupo inteiro, com aquele tanto de gente. Aí dia 2 já diminui, dia 3 diminui, dia 5 já foi embora, dia 10. Quando chega no dia 30 já tem mais ou menos da metade postando. Nossa, no dia 60 então, aí nem se fala. Então, as pessoas elas são muito essa questão de antecipar. Vocês vão entender essa questão do livro, né? De antecipar um desejo é muito mais forte do que propriamente a gente realizar aquele desejo em si, né? Então, por isso que as pessoas até entram no grupo. Elas entram porque elas mentem muitas vezes para si mesmas. Falando assim, ah, não, agora vai, esse ano eu vou fazer. Cara, tem gente que nunca nem começou. Teve gente que entrou no grupo ano passado, nem começar não começou, entendeu? E é Ô, interessante que isso Léo, aconteça. Oi. só comentando aí, show de bola aí, essa parte do livro aí que você comentou hoje, e é justamente por essa questão que você falou, que a gente, pelo próprio fato de planejar começar a fazer atividade pro próximo ano, estruturar todas essas questões de hábitos, o que que eu vou fazer, no meu caso, isso libera dopamina, muita dopamina. Putz, vou fazer os 300 no ano que vem e vou fazer o negócio acontecer, só que se eu não conseguir tornar isso fácil, com micropassos ali, coisas que eu vou fazendo todos os dias, só o fato de me planejar parece que eu já me satisfaço só com isso e não coloco em prática. Então, acho que o próximo tópico do livro aí que você vai comentar de estratégias para a gente facilitar esse processo vai ajudar bastante, porque eu comecei, putz, todo vapor, fiz mais de 100 dias consecutivos, quando eu quebrei foi de uma vez só, pum. É aquilo que você É comentou, eu isso aí. deixava para treinar tarde da noite, eu já estava cansado, meu tanque de combustível já estava todo esgotado. Chegou um ponto que eu quebrei e não consegui mais. Então, assim, criar mecanismos de facilitar isso durante ao longo dos anos, dos dias, né, do ano, para que eu consiga, para que a gente consiga, né, ter uma sequência e conseguir completar esses 300 aí. Mas essa Não, questão da e dopamina é muito foda, cara. No planejamento parece que estoura de dopamina na gente. Não, vou fazer um negócio é, acontecer, mas na hora de não entrar em vai. ação, É não isso vai. aí. Porque quando você vai entrar em ação, você se depara com a resposta, né? Que é assim, por exemplo, eu tenho que ler um livro agora. Cacete, nossa, que parte que eu parei do livro? Nossa, eu tenho que voltar umas páginas para lembrar aonde que eu parei. Putz, não, eu vou mexer com isso depois. Por exemplo, eu tenho que fazer um planejamento financeiro, tenho que fazer um planejamento tal coisa. Nossa, mas eu tenho que juntar papel, levar os treinos lá do começo do ano, não sei o quê. Nossa, não, depois eu faço.
Não, eu tenho que treinar. Nossa, mas vai me dar uma dor, não sei o quê. Eu vou ter que ir na academia, eu vou ter que fazer matrícula. Ah, agora eu tô sem dinheiro, meu cartão não sei o quê. A gente começa a criar um monte de coisa que o hábito realmente ele fica difícil. E aí, ficando difícil o hábito, de fato, a gente não se sente estimulado. Mas a gente tem que fazer um passo depois do outro. Esse é o lance, né? E a gente vai falar isso depois na semana que vem, para tornar ele satisfatório. Cara, acordei, levantei da cama, coloquei o tênis, coloquei o short, coloquei a camiseta, levantei, saí da minha casa, desci a escada, abri o portão, entrei no carro. Tudo isso são pequenos passos são os hábitos atômicos, né? Pequenos passos que vão me levando para aquele lugar, num lugar de recompensa. Porque o fato de a gente pensar no ciclo inteirinho do que você tem que fazer faz com que a resposta fique dolorida demais. E essa O resposta cérebro já dolorida faz esse demais, cálculo, né, de forma antecipada, e se for ele muito antecipa o doloroso, ele cálculo. já. Fala, não, não, isso aí deixa isso quieto, deixa para amanhã. Nossa, o quanto que a gente ouve assim, ó, deixa para amanhã, não, amanhã você vai, mais tarde você vai, à noite, vai na hora do almoço, vai na hora do almoço, vai amanhã. Não, não tem problema não, se você furar hoje não dá nada não, porque tem mais 300 e não sei quantos dias ainda. Ih, se você furar um dia não tem problema nenhum. Dia primeiro você não vai? Tem problema, vai no dia 2, ainda vai faltar 364. E aí a gente fica o tempo inteiro assim, ó, pum, pum, pum. A hora que você vê, velho, você furou um monte de vezes. E esse furar um monte de vezes, simplesmente você não vai. Tava lendo uma coisa ontem, inclusive no livro também, que eu tava fazendo um resumo dessa aula, e aí tava falando um negócio sobre dormir, né? E eu lembro que eu passei uma época da vida que eu fiquei com insônia, e aí eu lembro que eu tinha lido esse livro, e ele falava sobre assim, ó, quando você tiver insônia, em vez de você ir para sua cama e ficar deitado lá olhando para o céu, você fica num lugar sentado lendo um livro, alguma coisa até o sono vir. E era interessante que eu pegava, e eu tinha, uma época que eu tinha insônia, eu pegava, saía da sala, eu sentava num lugar, e aí eu ficava sentado lendo o livro, aí o sono vinha e eu ia deitar muitas vezes. Então, assim, tudo isso é o quê? É tentar criar uma conexão, né, de facilitar o ciclo do seu cérebro entender que aquilo ali é fácil, ou que aquilo ali é satisfatório, ou que aquilo ali é atraente, ou que aquilo ali é óbvio o suficiente, né? Então, nós temos o tempo inteiro que fazer com que o hábito fortaleça aquela resposta, não, recompensa desejada. E, galera, eu não aconselho vocês a entrarem nos treinos. Ah, eu quero entrar porque eu vou emagrecer. Não, calma. Emagrecer vai ser natural. Pense o seguinte: eu quero só ir todo dia. O seu sistema vai ser, cara, eu quero acordar e eu quero treinar. É só isso. Eu quero acordar e eu quero ler. Eu quero acordar e fazer tal coisa. Foca nesse fato. E aí todos os outros vão perceber que vai ficar mais fácil. Não fica tentando pensar, emagrecer 20 quilos, porque, porra, 20 quilos é aquilo pra cacete. Você olha assim, não, 20 quilos, aí você perde um, aí você ganha um de novo. Não, mas não tá dando certo. Calma, velho. O longo prazo vai dar certo. Aí o que você tem que pensar? Lógico, né? Putz, por que que não tá dando certo? Mas você tem que pensar assim, cara, eu não vou ficar muito na pilha de ficar assim, nossa, é por esse motivo. Porque senão você entra num pico de, não, 20 quilos. Não, 1 quilo. Eu perco 1 quilo agora. Não, perdi 1 quilo. Parabéns. Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que sustentar esse quilo perdido. Aí eu perco mais um. Sustenta esse mais um. Perde mais um. Sustenta esse. Perde mais um. Sustenta. Quando você vê, deu 20. O problema é quando a gente pensa nos 20. O problema é quando a gente pensa nos 300. Não pensa nos 300. Pensa no 1, no 2, no 3, no 10, no 20, no 30, no 40. Cara, eu lembro que no começo do ano, e toda vez é a mesma coisa. Desde a primeira vez que eu comecei. Daqui semana que vem eu vou botar lá 1/300. Porra, cacete, 1 de 300. Caralho, velho. Vai demorar demais isso aqui. Nossa, nunca que vai dar para chegar. Vai lá, Daniel. Vai lá, fica com Deus aí. Sucesso, bom dia. 1/300. Fala, porra, 1/300 é muita coisa. E aí, 1/300, 2/300, 3, vai ser sofrido, mas vai dar certo. Galera, vamos junto então. Deus abençoe vocês aí. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou treinar agora, porque tá na minha hora. Ô, Léo, passando só para desejar um excelente dia a todos aí. Já estou aqui na porta da empresa e vamos Vai que lá, vamos. para cima aí, sucesso. Excelente dia para nós aí, bom restinho de ano. Aos que vão produzir muito, produzam até o arroz secar. Aos que vão curtir, que curtam também. Valeu, Cris. Valeu, Sara. Sara e Sara. Sara com H e Sara sem H. Bom dia para vocês. Patrick Rezende está aí também, Renata. Deus abençoe vocês.
Valeu, Marcelão. Tchau, Ana Paula, Cris. Tamo junto. Excelente semana para vocês. A galera que vai assistir o vídeo gravado aí também. Aproveitem para assistir enquanto não vira o ano e fiquem com Deus. Vejo vocês na semana que vem para a gente falar sobre tornar isso mais satisfatório. Um grande abraço, fiquem com Deus e hasta la vista. E lembra de chamar mais gente para vir para cá, viu, galera? Não andem sozinhos. Cata alguém para andar com você, beleza? Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Boa semana.